Oi, gente, meu nome é Ruth e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Nesse filme, um grupo de jovens é convidado a ir para a Suécia passar as férias de verão lá, mas quando eles chegam lá, acabam se deparando com uma cultura totalmente diferente e uns rituais meio exóticos. Esse filme é classificado como um terror psicológico, mas ele é bem fora do convencional. Então, se você pretende assistir esse filme, eu sugiro você ir com a mente bem aberta para conseguir entender o que está acontecendo ali. Esse realmente é um filme que exige bastante atenção, que a gente fique de olho ali em cada detalhe que aparece em tela. Então, se você quiser um filme mais tranquilo, eu vou deixar aqui no card uma sugestão para você. Se você quer saber mais um pouco sobre esse filme, mas sem spoiler, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você não tem problema com spoiler ou já assistiu esse filme, é só continuar assistindo esse vídeo. Bem, a primeira vez que eu assisti Midsommar, eu confesso que terminou o filme e eu fiquei meio chocada, assim, com o que aconteceu, mas eu não entendi muito bem o que o filme queria dizer. E quando eu assisti pela segunda vez, eu percebi que, na verdade, a primeira vez eu fui com muita expectativa, assim, do filme, eu ouvi falar muito bem dele, e ele não era exatamente aquilo que eu esperava, e também eu acabei perdendo muito tempo tentando decifrar coisas que, na realidade, não tinham tanto sentido na história. O filme ele traz muitos símbolos que a gente não tá muito acostumado a ver, né? Os símbolos que são meio estranhos pra gente. E toda vez que eu via uma coisa desse tipo no filme, eu ficava tentando entender o que era aquilo, o que aquilo significava. Por exemplo, ele tem aquela casinha, né, que é um triângulo amarelo. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, o que será aquele triângulo amarelo? Será que significa o quê? Quando eles entram, né, também tem tipo um sol com um triângulo, assim, tudo lá tem vários triângulos, tem aquele outro símbolo que parece um jogo da velha. Então eu ficava tentando entender o que aquelas coisas significavam, quando na verdade a história realmente do filme ela é muito óbvia. Tanto que na primeira cena do filme é um próprio resumo de tudo que acontece. Logo no início aparece um quadro que tem exatamente cada coisinha que vai acontecer no filme, ali no início que os pais da Dani morrem, aí depois ela brigando com o namorado, aí eles entram na tribo, depois aquela dança. Então cada um desses atos do filme estão registrados naquela pintura que aparece em tela na primeira cena. Mas é claro que naquele momento a gente ainda não faz ideia disso. Mas as pinturas que tem no filme contam muito sobre a história que vai acontecer lá pra frente, ou até mesmo do que está acontecendo no momento. No início do filme, no quarto da Dani, tem um quadro de uma moça de uma menina com um urso. Acho que é Poor Little Bee o nome desse quadro. E nesse quadro é como se a menina tivesse com pena do urso, sendo que quando a gente olha, né, o urso parece muito maior do que ela e ela parece muito mais frágil, quando na verdade o urso que é um coitado, a menina é muito mais forte do que ele. E isso a gente vê muito claro no final do filme. Ou então numa cena também em que a Dani e o Christian chegam da festa e ela fecha a porta assim, ela tá numa posição que fica muito parecida com o quadro que tá ali atrás da porta. E até mesmo o enquadramento desse filme, a fotografia, conta muito pra gente do que tá acontecendo nessa cena mesmo. O Christian, ele aparece refletido no espelho, que é como se uma forma de dizer pra gente que ele tá ali, mas ele não tá por inteiro, né, naquele relacionamento. O reflexo dele tá ali, mas ele inteiramente não tá entregue àquilo. Então, assim, o filme ele é muito claro no que ele diz. Depois, quando eles vão pra aldeia lá, ele tem bastante pintura que vai contando o que acontece naquela cultura. Então, o filme em si, ele não é confuso. A gente que vai assistir ele cheio de expectativa, imaginando alguma coisa diferente, porque ele realmente é um filme bem fora dos padrões aí, mesmo para um terror psicológico. Então, a gente que acaba prestando atenção em coisas que não merecem tanto assim a nossa atenção. Essa mistura do óbvio com esses símbolos, né, esse desconhecido que a gente fica ali tentando decifrar, ajuda a gente a prender a atenção no filme, até porque ele tem um ritmo um pouquinho lento. Então, se o filme fosse só aquela parte óbvia, não ia ter muita graça assistir. E eu ouvi algumas pessoas até falando que esse fato do filme ter um ritmo um pouco mais lento era um problema, porque deixava o filme muito cansativo, muito longo, as coisas demoravam para acontecer. Mas analisando o conjunto, eu acho que o filme não tinha como ter um ritmo mais rápido, não tinha como acelerar o passo das coisas. Isso ia acabar afetando a qualidade da história e também a nossa compreensão do que estava acontecendo.
A trilha sonora também ajuda muito a criar essa expectativa e a tirar ela um pouco. Às vezes a música tá num clima e de repente desafina e a gente meio que se frustra junto com essa trilha sonora, mas isso ajuda a contar a história do filme, então se mudar isso eu acho que vai afetar um pouco a qualidade da história. E eu achei muito legal também a forma como o Ari Aster, que é o diretor do filme, ele trouxe esse conceito do terror para a luz do dia, não só mostrando que é possível se fazer um filme de terror com tons claros, né, sem precisar escurecer tudo para dar medo nas pessoas ou ficar assustando o tempo inteiro, porque esse filme ele nem tem muito susto, né? Ele é um filme que tem uma paleta de cores bem lavada, assim, branco, rosa claro, azul claro, e isso ao mesmo tempo em que causa na gente um desconforto de tanta... É tão claro que às vezes dói um pouco os olhos a gente ver aquela cena tão lavada, mas ao mesmo tempo também ajuda a gente a observar tudo aquilo que está acontecendo. Sem contar que a maioria dos planos a gente consegue ver quase o cenário inteiro, assim, né? A gente vê os personagens que estão em cena naquele momento, mas a gente também consegue ver o pessoal que está no fundo conversando, e aquilo que está acontecendo no fundo é interessante também para a história. E uma cena muito massa do filme é aquela em que a câmera vira, né, de cabeça para baixo, como se estivesse dizendo pra gente que a partir ali daquele momento o filme realmente vai virar a nossa mente de cabeça para baixo. Então é muito legal a forma como o diretor conseguiu trazer os movimentos de câmera para contar a história. Mas a pergunta que fica quando termina o filme é: que história é essa, né? De que é que realmente esse filme fala? E esse é um filme que fala muito sobre pertencimento, sobre você se sentir parte de um lugar, de um espaço, de um grupo. E se sentir parte no sentido de ser acolhido e também de entender que a sua presença ali tem um significado, tem uma importância. Porque a Dani, antes dela chegar ali na aldeia, quando ela tava com o Christian e os amigos dele, que na verdade nem são muito amigos dela, né? Parece que ela tava meio deslocada, né? Tanto que ela não se sentia à vontade pra ter até as crises de ansiedade que ela tinha, né? Ela sempre corria pro banheiro, ela sempre gritava sozinha. Às vezes ela olhava pro Christian com cara de que ia falar alguma coisa e de repente ela desistia de falar. Então a gente percebe que ela se sentia muito deslocada, ela não se sentia à vontade ali naquele espaço. E ao mesmo tempo também ela não sentia que a presença dela fazia alguma diferença ali. E quando ela chega na aldeia, na tribo, não sei o nome, né, na comuna, ela começa a se sentir acolhida. As pessoas ali têm empatia por ela. De forma literal, inclusive, né? As pessoas dali, elas realmente sentem muito o que o outro sente. Sempre que um personagem tá feliz, o outro também tá ali feliz junto com ele. Quando um tá sofrendo, o outro sofre junto. Né? Por exemplo, aquela cena em que o ancião, ele se joga do abismo e ele não morre de primeira, todos eles gritam junto com ele porque estão sentindo o sofrimento dele. E quando ele finalmente morre, eles ficam em paz da mesma forma como o cara que morreu também agora vai descansar em paz. Então eles partilham muito o sentimento um do outro. E quando a Dani ela finalmente entra naquela cultura, que é depois que ela é coroada rainha, quando ela sofre, as mulheres sofrem junto com ela. Naquela cena em que ela vê o Christian, depois ela sai pra gritar, né? Como ela sempre fazia, ela saía pra gritar e chorar sozinha. Mas nesse momento, as mulheres dali vão junto com ela e acolhem ela, acolhem o sentimento dela. E ela se sente parte daquilo, porque antes ela sempre fazia tudo isso sozinha. Mas agora tem outras pessoas que estão sofrendo junto com ela. E além disso, o filme também fala também sobre ciclos e sobre saber encerrar esses ciclos, né? Tem aquele ritual da Testupã, que é justamente esse dos anciãos se jogarem do abismo. Expressa muito bem isso, você saber a hora de encerrar alguma coisa. No caso deles ali, é realmente a hora de morrer. Mas o filme ele fala muito sobre você se desapegar daquilo que não te agrega, daquilo que te limita. E no caso da Dani, era justamente o relacionamento dela com o Christian, que era algo que sufocava ela. Era algo que, na verdade, não fazia bem pra nenhum dos dois, né? Os dois, a Dani até comenta que eles namoram há 4 anos. E parece que os dois estão só ali arrastando essa relação. E quando a Dani acaba escolhendo ele pro sacrifício, que ela tem a opção de escolher outra pessoa, mas ela acaba escolhendo ele,
Isso mostra que ela finalmente está pronta para poder se desapegar e acabar com isso. Tanto que no final do filme, quando a casinha tá lá pegando fogo, ela sorri porque finalmente ela tá liberta, ela encerrou essa fase da vida dela. Mas é muito interessante a forma como o diretor do filme ele conseguiu encaixar tantos elementos assim, tudo traz a mensagem do filme, né? Tanto o cenário, o plano de fundo, tudo que tá acontecendo, os movimentos de câmera, tudo aquilo dali conta a história do filme. E eu acho que é justamente aí onde tá a genialidade desse filme. Se você me perguntar assim, se eu gostei desse filme, a experiência de assistir o filme, tanto a primeira quanto a segunda vez, não é uma coisa que pra mim foi muito agradável. Então, eu particularmente não gosto muito desse filme, não é um filme que eu indico assim para as pessoas assistirem. Até porque o filme ele tem essa coisa de trazer pra gente essa estranheza, é um filme meio perturbador, assim. Quando a gente assiste, a gente fica, tipo, tentando entender o que é que tá acontecendo com uma cara meio estranha. Porque realmente a gente precisa abrir a mente para conseguir entender o que é que tá acontecendo no filme. Da mesma forma como eles que entraram ali naquela aldeia, né, aquele grupo que não fazia parte daquela cultura, entraram lá e tiveram que abrir a mente para conseguir se inserir ali dentro, a gente também, quando vai assistir o filme, tem que fazer a mesma coisa, tem que abrir a mente para conseguir entender toda a riqueza que o filme tem. Mas pra mim, pessoalmente, não é uma experiência muito prazerosa, então não é um filme que eu curto muito. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse filme ou não. E também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Aproveita e se inscreve aqui no canal também para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. E por hoje é isso, até a próxima!